Sejam bem-vindos. O tema: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No Evangelho de Mateus, depois que ele narra sobre João, ele vai nos dizer que, aliás, quando ele nos narra sobre João, ele vai dizer que João falava muito assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim que João é preso, Jesus começa as suas pregações. E quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. João está próximo, Jesus é chegado. Muda o tempo nas frases. Mateus teve esse cuidado. Marcos, no seu primeiro capítulo, ele já começa dizendo para nós: arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. E o Lucas? O Lucas, ele vai contar para nós, primeiro a anunciação, depois a gravidez de Isabel. Ele vai nos dar um período anterior da vida de Jesus, antes de iniciar suas pregações. Mas, na revelação do anjo a Maria, o anjo diz que Jesus vinha para a salvação de muitos. Quando Jesus nasce, tem alguns pastores na proximidade, e eles percebem uma movimentação inusitada. Eles veem milícias celestes, falanges de espíritos luminosos, cantando, uma cantoria só, uma alegria, uma festa. E eles acham aquilo estranho e perguntam para aqueles espíritos que estão cantando, que estão passando. Vejam que naquela época, quando você via um espírito, você conversava com ele, você fazia perguntas, que é o que os pastores fizeram para os espíritos. O que está acontecendo? E eles dizem: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje nasceu para vós, ou vos nasceu o Salvador. Tudo isso para dizer para nós que nesse momento os evangelistas são todos concordes em dizer que naquele momento o reino dos céus estava instalado, havia chegado na terra. E agora a gente faz o quê? Porque tem gente que acha que o reino dos céus não é na terra. Até porque Jesus, num determinado momento, nos diz que meu reino não é deste mundo. E aí nós pensamos que nós iremos para o reino do Cristo em outro mundo. Quando Jesus está fazendo uma comparação entre o reino dele e o reino dos homens, entre o seu reino, as suas propostas, e as propostas dos senhores da terra, dos reis do mundo. Quando ele usa a expressão reino, o que ela provocava na mente daquelas pessoas? O que as pessoas associavam com a palavra reino? O que nós associamos com reino? Vamos lá, gente. É simples. Um reino tem rei, tem um senhor. O que mais? Tem um território, não tem? O que mais? Vocês já pensaram num reino sem rei? Um reino sem território? Tem leis. Concordam? E tem súditos. Tem que ter o povo. Se não tiver povo, se não tiver súdito, não tem reino. Então, quando Jesus fala em reino naquela época, porque a maior parte da sociedade naquela época era dentro de reinos. Roma era um império, ele tinha um reinado. A Grécia tinha um reino,
Assíria, Nabucodonosor. Se você pega o Antigo Testamento, você vai ver uma série de citações de reis, de reinados. E um reinado, ele tem um rei e uma duração, e ele tem suas realizações. Então, dentro dessa perspectiva, Jesus dizendo que o reino é chegado, o que isso significa para nós? Vamos pedir ajuda para os universitários? Eu chamei um universitário, tá tudo bem que ele já está até formado, né? Mas é um universitário, Paulo. Ele escreverá na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, Jesus já havia partido, já havia ressuscitado, já havia aparecido para Paulo. Então nós temos aqui já no ano de 60, uns 30 anos depois, mais ou menos. Capítulo 15. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha a conclusão do Paulo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E agora? Facilitou? Facilitou ou não? O que Jesus faz que nenhum outro profeta fez? Porque Elias ressuscita o filho da viúva onde ele estava se hospedando. O que Jesus faz que nenhum outro profeta fez? Moisés não fez, Elias não fez, Isaías não fez. Não, outros também fizeram. Paralíticos fizeram paralíticos andar, teve cura de cegos, não tantas quantas ele fez, mas também aconteceram milagres. Elias, por exemplo, ele manda encharcar de água umas madeiras e põe lá os outros sacerdotes tentando acender fogo nas madeiras e eles não conseguem, aí ele manda, joga mais água, aí enche de água, ele faz uma prece para Deus e a lenha pega fogo toda encharcada, ela pega fogo na hora. Então, Moisés tem as 7 pragas, né? O maná que cai do céu, a água que brota da rocha, a travessia do mar. Então, fenômenos, de um modo geral, nós temos no Antigo Testamento e com vários profetas. Mas tem uma coisa que Jesus fez que os outros não fizeram. Ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Na doutrina espírita, como a gente trabalha muito a reencarnação, a gente acaba não percebendo a importância dessa ação de Jesus. Ela é tão importante que ele veio para isso. Momentos antes de ser crucificado, ele vai dizer para seus discípulos que ele veio trazer um fogo à terra, e ele tinha pressa que esse fogo pegasse, e que ele precisava ser erguido, e quando ele fosse erguido, ele atrairia ao seu coração muitos. Os fariseus que pediram para ele milagres, mostra-nos o reino de Deus, ele fala, explica para eles, a vós não será dado nenhum outro milagre que não o de Jonas, que ficou no ventre da baleia durante 3 dias e depois reapareceu. Então ele estava falando da sua crucificação e do seu retorno 3 dias depois. Guardem isso. Jesus vence a morte. Isto é muito importante para o nosso entendimento do reino divino, porque a gente vai começar a associar com o que o Paulo está dizendo, que nesse corpo, na carne, no sangue, na corrupção, nós não adentramos, não herdamos o reino dos céus. Não herdamos. Quer dizer que nós temos que vencer a morte, porque semeia-se corpo físico
material, natural, e depois nós temos o quê? O corpo espiritual. Isso é a ressurreição. E ele vai nos dizer nesse mesmo capítulo que quando chegar o momento, nós ressuscitaremos também, nós nos transformaremos, não mais sujeitos à corrupção. Agora vamos lá no livro dos Espíritos. O que acontece com o espírito depois da sua última reencarnação? Quando ele não precisa mais reencarnar. Quando ele venceu todas as suas impurezas, todas as seus problemas, seus vícios foram vencidos. Ele é espírito puro. O que mais? Ele é um espírito bem-aventurado. O espírito que venceu a corrupção, que venceu a morte, é um espírito bem-aventurado, é um espírito feliz. Ok? Jesus vai nos dar também outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Qual é o tempo verbal do é? Presente. Não é uma promessa de futuro, é um momento presente. Aí nós vamos nos lembrar, todo mundo diz, o reino dos céus está dentro de vós. Dizem alguns intérpretes do Evangelho que não é uma tradução boa, que a palavra grega, o significado mais correto dela, e algumas traduções mais modernas estão já nesse significado, dizem assim: o reino dos céus está entre vós, está no meio de vós. E ele responde isso a um fariseu, que obviamente não trazia o reino dos céus dentro de si. Vocês estão ligando os pontos? Aí eu vou perguntar: quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Jesus. Então a gente já tem o rei. Seu reino é onde? É onde? Nos céus. Onde que é o céu? Aonde? Em tudo quanto é lugar é o céu. Exatamente. Exatamente. Mas nós na carne, como diz Paulo, não temos condições de vivenciar na plenitude esse reino, porque a carne, ela é corruptível, porque a carne traz a morte. E para nós completarmos esse cenário, qual é a recompensa do pecado? Vocês já viram citação no Evangelho sobre isso. Quando a pessoa peca, o que é que ela ganha? A morte. A morte é a recompensa do pecado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Quando é que a gente vence a morte? Quando nós nos transformamos em espíritos puros. Certo? Aí a gente não precisa mais reencarnar, porque enquanto eu preciso reencarnar, eu venci a morte. E por que eu tenho que reencarnar? Para me tornar espírito puro. Eu sou impuro por quê? Porque eu peco. Associamos. Então, vamos pensar. Jesus, a sua presença instalava para nós um novo período e um novo entendimento. Porque antes de João Batista, o reino era tomado à força. Mas a partir de então, não mais. Só os brandos, os mansos. O Sermão da Montanha é o sermão que vem logo em seguida a esse trecho de Jesus. Jesus vai nos explicar que os puros de coração verão a Deus. Em alguns momentos usa-se reino dos céus, em outros momentos usa reino de Deus. Os puros de coração verão a Deus. Vamos voltar
O Espírito, uma vez que ele vence as suas imperfeições, ele é um Espírito puro. E quando ele é um Espírito puro, ele não está mais sujeito à reencarnação. Então não é na matéria que nós vamos conseguir fazer isso, é vencendo a matéria. Casamos até aqui? Quais são as leis desse reino? Quais são as leis que Jesus, como rei, propõe? Quais são as leis para sermos súditos desse rei? Para seguir para esse reinado, para ser digno de ser governado por ele? As leis de Deus. As leis de Deus. Resume uma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei já tinha sido trazida antes. Nós vamos encontrá-la lá nos livros de Moisés, Deuteronômio, Levítico. Nós vamos encontrar a lei lá. Já tinha sido trazida a lei, mas ela havia sido executada, ela havia sido implantada, ela havia sido vivenciada? Não. Jesus vem e vivencia para nós estas leis. Ele mostra para nós: olha, o meu reino é assim, no meu reino acontece assim. Se você quiser me seguir, você precisará passar por isso. Ele propõe isso para os seus discípulos. Aquele que priorizar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Porque aquele que está agarrado à matéria, que está preso à vida, que prioriza a vida física, como é que ele vai chegar nesse reino onde nós não temos mais o físico? Eu não envelheço, eu não tenho fome, eu não tenho riquezas, eu não tenho posses, todas essas coisas que fazem o nosso dia a dia, que são as causas das nossas encrencas. Porque a gente briga na escola por causa de lugar, carteira, cadeira, a gente briga por causa de lugar na fila. Você está na fila do banco, alguém entra e passa na sua frente, aí chega um outro, entra e passa na sua frente, chega um terceiro e passa na sua... Alguém ainda continua na fila calado? A nossa reação é brigar por essas posses, por essas coisas que são coisas da terra, coisas todas corruptíveis, todas materiais. Ninguém pode ir ao reino, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Nós vamos pegando os diversos elementos que Jesus vai nos dando, para que a gente possa compreender do que ele está falando. Porque quando a gente ouve, a gente logo imagina: o reino dos céus é lá longe, como se ele estivesse ainda por vir, como se ele estivesse inatingível. Mas se ele fosse inatingível, os tempos verbais não seriam presentes. Quando Jesus conversa, ele conversa no presente, naquele momento, na terra, há 2000 anos atrás, estava instalado, estava instituído o reino do Cristo na terra. Um reino, como anuncia o profeta Daniel, um reino eterno, um reino insuperável, um reino que ficará entre nós para sempre. Já naquela época. Tranquilo? Então nós entendemos onde é, que é o território, nós entendemos as leis, nós temos o rei, faltam os súditos. Quem são os convidados para o festim de bodas? Quem são os convidados para o grande banquete? Porque o reino dos céus é comparado a um senhor que, querendo fazer uma festa, chama seus servos e os envia a todos os convidados: ide e dizei a eles que os meus cevados estão prontos, tudo está pronto, a festa está pronta, que eles venham.
Só que uns foram para sua casa de campo, outros foram para o seu trabalho, vários não quiseram ir, outros ainda tomaram dos servos e os mataram, depois de ter lhes feito coisas cruéis. O que é que faz esse rei? Uma vez que seu convite não é aceito por aqueles que haviam sido escolhidos para a festa. Deixa eu ajudar vocês a entender essa coisa da escolha. Você vai casar uma filha, você vai fazer uma festa, você consegue convidar todos os seus amigos? O que você faz então? Você faz uma lista, e aí você vai cortando as pessoas menos importantes, mesmo que você as considere e gostaria de convidá-las, você tem que fazer uma escolha, e você corta, e a tua lista tem os mais importantes para você. Esses são os escolhidos. Só que o que acontece quando a gente chega lá na festa? Um punhado de convidados nem aparece, né? Não dá nem satisfação, né? Não vai na festa. Se você encontrar depois, porque naquele dia eu tinha um trabalho para fazer, não, porque naquele dia eu estava viajando de férias. Naquele dia, cada um tem sua desculpa. Mas muitos vão. Porque Jesus continua a história. Vendo que a festa não tinha convidados suficiente, ele pega seus servos e despacha eles de novo. Ide a todos que encontrardes pelo caminho. Ide aos cruzamentos. Fica ali no cruzamento da João Naves com a Rondon. Cruzamentos. Sabe, esses cruzamentos onde você tem muita gente, Praça Tubal Vilela. Vai para esses cruzamentos. Convidai a todos que encontrardes. E aí, ficou cheio. Muita gente atendeu. Só que uns atenderam sem respeito, desrespeitosamente. Foram como se estivessem indo para pescar ou simplesmente saindo de casa, dando uma volta. Foram para um casamento, para uma festa de bodas, sem vestirem uma roupa adequada. Porque existe uma lei. Então o Senhor se aproxima deles e pergunta: meu amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? Responder o quê? Ele fica calado. Então o Senhor diz: atai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Este que foi convidado, que aceitou o convite, que viu, experimentou sentar na mesa, ver aqueles convidados todos, começar a participar do banquete, infelizmente não pôde ficar, porque não trazia as vestes nupciais, que é esse corpo espiritual que o Paulo fala, que é essa purificação que nós vemos os Espíritos explicando para nós. Então o reino dos céus, ele é explicado para nós diversas maneiras para falar sobre seus súditos. Diversas maneiras. E o que se revela é que qualquer um é convidado. Todos nós somos convidados. Apesar de Emmanuel, Haroldo conta isso, né? Fala que tem uma mensagem que Emmanuel diz que ele é só um pregador de cartaz, convidando as pessoas para irem para o reino. Ele mesmo ainda não foi convidado. Apesar desses dizeres do Emmanuel, olhando para o Evangelho, eu digo a vocês que todos nós somos convidados. Todos nós somos convidados para irmos para esse reino, para nos purificarmos, porque agora finalmente nós vamos para a primeira palavra: arrependei-vos.
Por que Jesus começa com arrependei-vos para propor o reino? Porque eu não estou acostumado a respeitar as leis desse reino. Eu gosto de violá-las. Eu gosto de uma encrenca, eu gosto de falar mal da vida dos outros, eu gosto de uma mentirinha de vez em quando. Essa mentirinha de vez em quando é curiosa, porque as pessoas falam assim, não, é a mentirinha do gasto. Como nós vivemos apaixonados pela nossa vida. Quem aqui quer morrer? Ninguém levantou a mão, só para informação de vocês. Ninguém quer. Ninguém quer. Na verdade, a gente quer um reino da terra para nós. A gente quer ser servido, a gente quer morrer, se a gente for morrer, né? Encostado num barranco, né? Encostado no barranco, tranquilo. Nós esperamos os reinos terrestres, nós queremos dominar as outras pessoas, nós queremos o poder para aparecer para as outras pessoas. Porque agora eu sou o reitor, e aí a gente já muda o tom de voz, a gente chega num lugar, não tem uma cadeira especial para nós. Eu vi uma palestra do Bernardinho que eu achei show. Aí ele falou assim, quando eu estava na situação X, eu fui convidado para fazer uma palestra. Cheguei no aeroporto, tinha lá alguém me esperando. Abriu a porta do carro, eu entrei. Chegamos no hotel, meu check-in estava pronto. Fui para uma suíte. Depois, quando chegou o momento da palestra, tinha alguém me esperando lá. Me colocou dentro do carro, me levou, me guiou para uma sala com ar-condicionado, com frutas, uma sala maravilhosa, onde eu fiquei junto com todas as outras pessoas importantes. Mais uma vez que eu perdi aquele emprego, eu fui convidado para fazer uma palestra no mesmo lugar. Cheguei no aeroporto, ninguém. Tive que pegar um táxi. Cheguei no hotel, ninguém sabia quem era eu, check-in não estava feito, eu tive que me virar. O quarto era um quarto bem simples, em comparação com o outro. No outro dia, tive que sair correndo, procurando alguém para me levar lá. Quando lá cheguei, ninguém me aguardava. Pedi para beber uma água, não podia, porque ainda não tinha iniciado o evento, e eu não podia beber da água do bebedouro. Tudo muda. O que nós queremos? Essa segunda ocasião ou a primeira ocasião? Pois é. Então, meus amigos, arrependei-vos disso aí que vocês estão querendo. Arrependei-vos. Transformai-vos. Não é isso que nós vamos receber. O que Jesus recebeu? Tinha carruagem esperando ele? José teve que fugir com ele logo que ele nasceu? Tinha hospedagem para ele? A situação do Bernardinho estava boa. Tinha hotel para ele. Para Jesus não tinha. Por quê? O reino dele não é deste mundo. Estas coisas não são as coisas importantes. Não são as coisas importantes. Ele vai buscar, olha, quem ele vai buscar para ser seus primeiros discípulos? Um cobrador de imposto. Vários pescadores que levantavam 4, 5 horas da manhã, trabalhadores de sol a sol, queimados, tostados, fortes pelas dificuldades da vida. Ele vai buscar estes trabalhadores para o reino dele. Ele não vai buscar aquele que estava lá com vento, com escravo ventando nele. Não. Esse reino gasta de nós sacrifício, abnegação. Sabe o que é abnegação? É negar-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim,
tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar-se, por quê? Porque é o arrependimento. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem nós servimos? Quantas horas nós gastamos fazendo o bem conscientemente durante a semana? 1 hora? Vocês fazem sopa, peregrinação, pelo menos um evento desse, vamos lá, 1, 2 horas, 3 horas, quantas horas vocês gastam atrás do Mamon? 40? Pelo menos. Qual é o seu rei? Qual é o reino que você vive e quer? Quem é o rei que você quer que legisle sobre você? Qual é a sua escolha? Porque quando os discípulos seguem Jesus, eles largam tudo. Largam tudo. E não é expressão poética, é real. Porque para você desprender-se do pecado, desprender-se da ambição, desprender-se do orgulho, bem-aventurados os humildes, desprender-se da violência, bem-aventurados os mansos, desprender-se da injustiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, desprender-se da guerra, da violência, da ira, bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores. A transformação é tão radical que Jesus vai nos dizer que nem ficar nervoso eu não posso. Aquele que se irar contra o seu próximo já pecou. Olhar para a mulher dos outros, para o sapato dos outros, para o empregado dos outros, para o carro dos outros, para a bicicleta dos outros, para aquela taça linda, maravilhosa, para aquele jogo de toalha lindo que a pessoa tem, para aquele bordado maravilhoso, porque a gente olha e deseja e cobiça. Aquele que olhar com desejo, já em seu pensamento pecou. E qual é o preço do pecado? A morte. A morte. Então esse arrependimento não é cair de joelhos, eu estou arrependido de ter matado, eu estou arrependido de ter roubado. É um arrependimento mais profundo, mais radical, é uma fome mesmo de Jesus, é um desejo, é uma carência, é um cansaço dessa vida como ela é um desejo de uma vida muitas vezes melhor do que essa vida que a gente vive. E nós espíritos às vezes falamos assim, eu quero morrer e pelo menos chegar no nosso lar. Tem uns que, não, se eu ficar num lugar, num lugar de trabalho, lar de Fabiano, no umbral, eu já estou satisfeito. Não. É romper mesmo. Arrepender, na palavra grega, ela tem um significado de transformação profunda, de deixar hábitos, de mudar por completo a vida. Vocês acham que a vida de Mateus continuou a mesma? Vocês já leram Paulo e Estevão? A vida do Paulo, que antes se chamava Saulo, mudou. Mudou pouco ou mudou muito? Radical. Radical. Quando ele procura seu pai não o aceita em casa. Você escolhe, esse carpinteiro aí, ou eu. Radical a transformação. Não tem mais casa, não tem mais amigo. Porque a gente quer ir para o reino dos céus, vivendo a mesma vida que a gente vive, fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Não vamos conseguir. Todos eles começam com essa frase. João começava. Jesus também começa, só que com uma diferença. João dizia que estava próximo, a chegada, bem perto de chegar. Jesus diz que chegou. Chegou. Então quem não vai é porque não quer.
Nós fomos convidados várias e várias vezes. Jesus envia emissários em todos os tempos, em todos os povos, em todos os lugares. Os Espíritos nos dizem que a mediunidade é concedida a pobres, a ricos, a criminosos, a ignorantes, a bondosos, a sábios, que a mediunidade é concedida a toda sorte de homens, para que todos tenham a oportunidade, para que todos possam ter a convicção, para ninguém possa dizer depois que eu não tinha mediunidade, eu não conhecia nenhum médium, lá no lugar que eu vivia não tinha ninguém para me mostrar os Espíritos, para os Espíritos conversar comigo, para eu poder receber uma mensagem. A mediunidade é concedida a todas as classes sociais. Por quê? Porque Jesus chama os Espíritos e diz para eles: desce lá, agora é junto, não tem mais separação, mistura com eles, porque urge, a nossa transformação urge, abandonar a nossa vida anterior urge. Aí muita gente vai pensar assim: peraí, mano, quer dizer que eu tenho que pedir demissão, tenho que sair de casa, virar morador de rua? Não, não é isso. Quer dizer que eu tenho que passar a gostar de ajudar as pessoas. Gesiel vai me procurar para me pedir dinheiro emprestado. Ô Gesiel, que bom que você lembrou de mim. Estou falando disso. Seu irmão vai me procurar. Não, deixa, agora eu vou te procurar. Estou precisando tanto de alguém para assinar para mim, porque eu vou alugar uma casa, e eles precisam de uma avalista para o aluguel da casa. E aí sua resposta é: que bom que você lembrou de mim, Manuel. Não, traz lá, eu vou lá com você, chá comigo. Vai ser, quais as garantias fornecidas? É sentir prazer em ser escolhido, é sentir prazer, porque o que nós sabemos? Que todas as vezes que alguém chega a nós para pedir alguma coisa, ele veio trazido pelo Cristo, ele veio como emissário de Jesus para te dar a oportunidade de entregar para ele um bem, de despertar nesse coração alegria, a sua chance de pagar a sua dívida. Como é que você vai pagar as centenas de vidas que você ceifou nas guerras anteriores? Como é que você vai pagar a fome que você provocou quando você destruiu as plantações por onde você passava? Como é que você vai pagar isso se as pessoas não chegarem até você e você puder entregar para elas o que Deus te emprestou? Te emprestou para você poder fazer as pazes com as pessoas, para você poder retribuir para elas, desfazer aquela impressão ruim que você deixou nelas, desfazer o seu pecado, porque o que cobre o pecado é o amor. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, meus amigos, o convite para o arrependimento é um convite de 2000 anos. Nós estamos 2000 anos atrasados. Esse convite já veio. Jesus virá. Jesus já veio. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, nos diz João no seu Evangelho. Ele é a luz do mundo, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Tudo o que foi feito por ele. Ele veio para os que estavam assentados nos vales da sombra e da morte, e eles não o receberam. Quando é que eu vou receber essa luz? Quando é que eu vou sair do vale da sombra e da morte? Quando é que eu vou cortar esse ciclo vicioso? Quando é que eu vou me cansar? Céu e inferno. Kardec, estudando o sofrimento dos espíritos no plano espiritual, ele percebe uma coisa curiosa. Tinha alguns espíritos que sofriam um pouquinho só, apesar de terem feito um crime desse tamanho.
E tinha espíritos que sofriam desse tanto, apesar de terem feito um crime desse tamanho. E ele não entendia a matemática daquela coisa. E ele foi fuçando e pesquisando e perguntando, porque Kardec era muito especula. Ele vivia perguntando as coisas, até que ele chegou a uma conclusão: o homem sofre o tanto necessário para fazê-lo desgostar do mal. Eu fiz uma coisinha desse tamanho, enquanto eu não desgostar disso, eu vou sofrer. Eu fiz uma coisa desse tamanho, mas se eu desgostar, esse é o arrependimento. Se eu desgostar, não gosto mais, porque Chico vai falar que a tentação é um cachorro com uma boca enorme, é um cachorro, sabe daqueles cachorros grandes, correndo atrás de você, e você correndo dele, olhando para trás, doidinho para ele te alcançar. Isso é a tentação. Nós estamos doidinhos para isso, nós estamos habituados a isso. Por isso o arrependimento. Para quê? Para nós podermos adentrar, tomar posse, herdar a nossa realidade, porque nós não somos matéria. Nós não somos matéria. Eu não sou isso aqui. Já fui japonês, já fui árabe, já fui negro, já fui pigmeu, já fui tudo quanto é tipo de coisa, já vesti vários corpos. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa vida. Eu sou mais, vocês são mais. Mas enquanto a gente está apaixonado nisso aqui, vivendo, isso aqui é como se fosse uma Matrix, né? A gente vive essa fantasia. É igual, já viu a pessoa que entra no videogame, e ela entra e fica dentro do videogame? É como se fosse ela vive aquelas cenas, e quem está do lado às vezes está assistindo e chega, né, a mexer o corpo, é como se estivesse vivendo lá dentro. Nós estamos nessa realidade, nós estamos vivendo esse videogame como se fosse o real. Como se fosse o real. Mas a verdadeira vida é com Jesus. Conhecerás a verdade, e a verdade vos fará livres. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.